pessoal, agora nós vamos fazer um vídeo mostrando para vocês como é que se identifica as fontes de core de uma placa desktop, certo? Vamos verificar aonde se encontram os MOSFET de alta, os MOSFET de baixa e como funciona então esse setor da placa desktop que ocasiona muito defeito, tá? Qualquer fonte dessa é uma fonte tripla, são 3 fontes, tá? Aqui nós temos 3 bobinas, são 3 fontes que eu vou mostrar para vocês, tá? Qualquer fonte dessa que haja um problema num circuito de uma fonte dessa, são 3 fontes em paralelo, se parar uma dessas fontes, a placa desktop, ela pode vir a ocorrer problemas de travamento, não funcionamento, tá? Às vezes aquele problema que você quando liga, dá só um pulsozinho no nosso cooler, né? Dá um pulsozinho no cooler, então você está identificando que está um problema no nosso core, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de como vocês identificarem esses componentes, como identificarem curto nesses componentes e quais procedimentos vocês devem realizar nessa placa, tá certo? Então vamos lá ao vídeo. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo para reconhecimento das fontes de core, então de uma placa desktop ASRock, tá? Nós vamos verificar aqui aonde está o MOSFET de alta, o MOSFET de baixa, como é feita a sua alimentação e seu circuito PWM. Veja bem, aqui nós temos um conector especial de 12 volts, tá? Que vem da fonte, um conector separado daquele conector normal da fonte, né? Que é esse que está aqui, certo? Então, esses 12 volts que estão aqui vão alimentar o circuito de core do processador, tá? São 3 fontes de core. Esse processador, esse tipo de processador aqui, necessita de 3 fontes, tá? 3 fontes de core. As 3 estão em paralelo, né? Para somar então a corrente que vai fornecer a esse processador, tá? Vai ser a mesma tensão de core, tá? Dependendo do processador que estará no soquete, ficará entre 1, tá? E 1,2 ou 1,3 volts, tá? Vai estar dentro dessa faixa de 1 a 1,3 volts para alimentar o core então desse nosso processador, tá? É necessário essas 3 fontes para então ter um conjunto, tá? Em paralelo que vai fornecer a corrente necessária para o funcionamento desse processador, tá? Mas como vocês sabem, fonte em paralelo, tá? As tensões permanecem a mesma, como vamos dizer, um exemplo, 1,2 volts de alimentação de core. As 3 fontes em paralelo, cada uma delas com 1,2 volts, tá? Elas então vão permanecer com 1,2 volts. Mas vamos dizer que cada uma delas tenha um fornecimento de corrente de 2 amperes, nós vamos somar então 2 mais 2 mais 2. Então essas 3 fontes em paralelo darão 6 amperes para poder alimentar então o core desse nosso processador, certo? Como nós identificamos esse conector? Bom, esse conector ele vai ter 2 entradas de terra, tá? Que você pode testar aqui utilizando qualquer carcaça metálica dessa da USB ou do teclado, qualquer entrada dessa, você coloca na carcaça metálica a ponta preta do seu multímetro, tá? Coloca aqui na carcaça metálica e testa então, olha, aonde está o terra então desse nosso conector, tá? Ou se você olhar por aqui, ele tem um encaixezinho, ó, tem um engatezinho aqui. Sempre o 12 volts vai estar para esse engate. Como a gente vê se não existe um curto, primeiramente nessa fonte? Você coloca a ponta preta do seu multímetro, tá? O multímetro vai estar aqui em BIP, tá pessoal? Em BIP, ele vai estar selecionado para BIP. Você coloca a ponte preta, então, do seu multímetro no terra, tá? E coloca no 12 volts. Não pode dar nada, tá certo? Isso aí que aconteceu é porque está carregando os capacitores que estão na linha de 12 volts, tá certo? É normal acontecer, pessoal. Depois que ele se carrega, ele vai, então, desaparecer, ó, viu? Vai ficar um luzinho, ó. Se eu colocar novamente, ó, ele não vai dar mais nada. Mas aqui está o terra, ó. Aqui é o terra, ó. Vai zerar, dá 0, né? Porque na realidade é um curto, tá? Esse daqui está ligado diretamente ao terra, tá? E esse aqui é o nosso 12 volts, tá? Quando, ó, tá carregando o capacitor, isso é normal, viu, pessoal? Vocês deixem conectado, ó, ele vai ficar em 1 novamente, né?
nada, né? Não vai dar nada, isso aí é infinito, tá certo? Então, como a gente descobre quais são os MOSFET de alta e de baixa nessa placa? Olhe bem, nós temos 3 conjuntos de bobina, tá? Então a gente identifica que nós temos então 3 fontes. São 3 bobinas, 3 indutores, tá certo? Tá? Então, aqui vai estar um MOSFET de alta e um de baixa, certo? Para esse transformador e para esses capacitores aqui de filtro, para esse capacitor de filtro, ó. Um capacitor eletrolítico de filtro, sua bobina e os 2 MOSFETs da linha, tá certo? Nessa outra fonte, nós vamos ter os 2 MOSFETs da linha, o nosso transformador e um filtro, né? Um capacitor de filtro, tá certo? A mesma coisa nessa outra fonte, olha. Um transformador, um capacitor de filtro e os nossos 2 MOSFETs, um de alta e de baixa. Como é que a gente identifica, pessoal? Bom, veja bem, o MOSFET de alta, o dreno dele sempre está para o 12 volts, tá certo? Se você colocar aqui, então, o multímetro na entrada 12 volts, ó, pode ser o vermelho, pode ser o preto, não importa. O que nós vamos ver aqui é a continuidade, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, a ponta preta aqui no nosso conector em 12 volts, tá certo? Tá? Vamos testar para ver se está fazendo contato, ó, está fazendo contato, eu botei no outro plug. Então vamos procurar nesta fonte aqui, nessa primeira fonte, onde está o nosso MOSFET de alta. Vamos ver. A gente coloca no dreno desse aqui, olhe bem. Não é, tá certo? Não é aqui. Aqui nós estamos carregando o capacitor, olha bem. Tá? Então vamos colocar nesse outro aqui. Ó. Quando der 0, ó, pronto. Aí, ó, está ligado direto. Esse ponto aqui, ligado direto ao dreno, então, desse MOSFET. Esse é o nosso MOSFET de alta. Tá? A parte de MOSFET, ó, esse dreno aqui vai estar ligado na linha, tá certo? Aqui nós temos o supridor, né? O source, né? E o gate, tá certo? O gate é esse ponto de cá, olha bem, tá? Então a gente achou aqui o MOSFET de alta, então esse daqui é o de baixa, tá? Vamos ver nesse lado aqui, vamos ver. Botar no dreno, não é, ó, tá? Porque nós estamos medindo a linha, tá? Então provavelmente é esse outro aqui, ó. Exatamente, esse aqui é o nosso MOSFET de alta, então o nosso MOSFET de alta é esse aqui, nesta fonte, nesta outra fonte é esse daqui. Vamos ver nessa outra fonte aqui. Pronto, esse aqui é o de baixa, ó, tá vendo? E esse aqui então vai ser o de alta. Olha bem, olha lá, 0, né? Então, mostra que esse 12 volts aqui está conectado então ao dreno desse MOSFET e desse MOSFET. São os MOSFETs então que nós vamos encontrar conectando aqui os 12 volts nesse conector. Nós vamos ter 12 volts então nesses 3 MOSFETs, no dreno desses 3 MOSFETs, tá certo? Para ele funcionar, ele vai ter que colocar então uma tensão aqui no source, né? Para ele colocar uma tensão do source, então tem que haver o gatilhamento, tá certo? O gatilhamento desse MOSFET. E quem faz o gatilhamento desse MOSFET é exatamente esse circuito aqui, o nosso PWM, o circuito PWM, que ele vai mandar então um sinal PWM, né? Certo? Para o gate de cada MOSFET desse aqui, de alta e de baixa, de alta e de baixa, de alta e de baixa, que vai chavear esses MOSFETs, tá? De tal maneira que no dreno desse MOSFET de baixa, pessoal, vai ter então a tensão do nosso core, do nosso microprocessador, tá certo? Veja bem, 12 volts nos drenos de alta, tá? E a tensão de core nos drenos de baixa, tá certo? Aqui no dreno de baixa, nós vamos ter então a tensão de core, pode ser de 1 até 1.8 volts, tá certo? Vai depender do processador. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, ele vai ter entre 1 e 3 volts, tá? 1,2, desculpa, a 1,3 volts. Como a gente mede se existe alguma fonte dessa em curto, pessoal, tá? Sem fazer nenhuma alimentação, certo? Nós vamos pegar a nossa ponta preta, colocar no terra, certo? Aqui no conector de terra, ó. Aqui é o terra, ó. Vamos testar, ó. A gente colocar aqui, ó, né? É o terra, tá vendo? Então nós vamos colocar aqui no conector de terra e vamos testar então os drenos, tá? O dreno, ó. Esse dreno aqui, ó. Olhe bem.
Aí ele está carregando o capacitor eletrolítico, viu pessoal? Não se engane que isso aí não é curto, ele vai ficar lá no infinito. Quando mostrar o 1zinho ali, nesse multímetro aqui, quer dizer infinito, não é o número 1 não, tá? É infinito, tá? Então, nós vamos olhar no dreno de baixa. O dreno de baixa, ó, o dreno de baixa tá aí, ó, 99 ohms, tá? Nós vamos identificar como curto aí, se for uma tensão abaixo de, se for, desculpa, uma resistência abaixo de 10 ohms. Abaixo de 10 ohms, então a gente vai desconfiar, tá? Que existe um curto nessa fonte, pode haver um curto nessa fonte, tá certo? Agora, uma coisa, um detalhe, testar sempre essas fontes aqui, para ver se tem curto nessas fontes, sem o processador colocado no local, tá certo? Com o processador aqui, como está dando aqui, ó, 99 ohms, tá certo? Ó, também vai dar nesse de baixa 99 ohms, ó, tá certo? E também vai dar nesse daqui, porque as três fontes estão em quê? Em paralelo, tá certo, pessoal? Ó, elas estando em paralelo, todas as três têm que dar o mesmo valor, tá certo? 99 ohms, tá? Mas com o processador colocado no local, dependendo do processador, essa resistência de dreno do de baixa pode chegar até 6 ohms, tá certo? Em casos de I3, I5 e I7, às vezes chega a 3 ohms, tá? Isso não quer dizer que está em curto, tá certo? Aí nesse caso aqui, esse teste não é muito válido, né? Esse teste aqui não fica muito confiável, tá? Então a gente vai utilizar o quê? Uma fonte de alimentação, vai se colocar uma alimentação aqui, no caso, tá certo? Vendo qual é a tensão de core desse processador, vamos dizer que é 1,2 volts, você vai ajustar 1,2 volts na sua fonte de bancada, colocar lá mais ou menos 3,5 a 4 amperes, tá certo? E vai injetar então em cada dreno de baixa desse aqui, você vai injetar essa tensão. E vai ver o consumo, tá certo? O consumo não pode ultrapassar os 3 amperes, tá certo? Se ultrapassar os 3 amperes, você colocou 4 amperes e ultrapassar os 3 amperes, com certeza existe um curto no processador ou na fonte. Para você saber se é no processador ou na fonte, você retira o processador fora, saca fora o processador, tá certo? Dando uma resistência dessa de 90 ohms, 99 ohms, 100 ohms, 80 ohms, vai depender da placa, tá? Ela tá boa, você não precisa testar que não existe curto, então, nessas fontes de core, tá certo? Então, pessoal, olhe bem, se por acaso você encontrar curto, né, nessa dreno do de baixa, olhe bem, então todas as três fontes estão em paralelo, pessoal. Elas estando em paralelo, se você colocar aqui e ver curto nesse MOSFET aqui de baixa, o mesmo curto vai aparecer nesse outro MOSFET e nesse outro MOSFET também, porque elas estão o quê? Em paralelo, tá certo? Então você vai ter que retirar os componentes para saber quem é o componente que está em curto. Infelizmente, nesse caso aqui, para saber o curto, né, você vai ter que tirar um por um desses componentes, testar do lado de fora ou testar, né, vamos dizer que você tire esse MOSFET de baixa, aí você testa novamente no outro MOSFET. Se desaparecer o curto, ele realmente estava em curto, esse MOSFET. Outra coisa, para você testar também um MOSFET de alta, se ele está em curto ou não, você coloca uma ponta no dreno, uma ponta, pode ser a preta ou a vermelha, no dreno, e testa no source, tá certo? De um lado e do outro, tá? De um dos lados vai dar uma resistência, por quê? Porque existe um diodo, né? Um diodo nessa linha, tá certo? Então ele vai dar para um dos lados, ele dá, tá? Mas não é para dar curto, pessoal. Não é porque apitou porque está em curto, tá certo? Você tem que olhar sempre a resistência que dá aqui no seu multímetro, tá certo? Curto é isso aqui, pessoal, ó. 0, isso aqui é um curto, tá? Mas isso aqui não é um curto, ó. Só porque ele apita aqui, ó. Só porque ele apitou, vamos dizer, não quer dizer que está em curto, tá certo? Vamos ver se a gente... Bom, agora vamos ver aqui, no MOSFET de baixa, o source dele está para a terra, tá certo? Como nós vamos descobrir isso? Ó? Colocar novamente aqui no terra, tá? Vamos testar se esse é o terra mesmo. Pronto, é o terra, né? É o nosso pino aqui, terra, certo? E vamos ver qual é o source aqui, tá certo? No nosso MOSFET, ó. Olha, o source está aqui, ó, do lado direito. Então, do lado esquerdo é o gate, pessoal, tá certo? Então,
do lado direito é o nosso source. Então, como a gente mede se está em curto esse MOSFET? Medindo do dreno para o source. Ó. Do dreno para o source não pode ter curto de um lado e de outro. Não pode existir curto, tá certo? Olha bem, vamos testar o de alta agora. Ó, ó, não pode haver curto. Esse apito que deu, pessoal, é normal. É porque está carregando o capacitor, tá certo? Então, ele pode vir a apitar um determinado tempo, aí depois ele começa a subir a resistência e vai ao infinito. Ó. Se eu medir ao contrário, ó, ele está apitando, tá vendo? Aí está se carregando, ó. Ele descarregou o capacitor e agora está carregando ele novamente, tá certo? Só que ele não vai a infinito, porque nós estamos medindo exatamente o valor da linha, tá certo? Isso aqui é um diodo damper, chamado diodo damper, que existe dentro do MOSFET, tá certo? Entre o dreno e o source. De um lado ele vai dar, né, polarizar diretamente o diodo, e do outro lado, logicamente, ele não vai polarizar o diodo, ele vai a infinito, tá? Olha bem, ele vai a infinito, né? Então tá certo. Se apitar para os dois lados, pessoal, certo? Vermelho no dreno e preto no source, ou preto no dreno e vermelho no source, se apitar para os dois lados, o componente está em curto, tá? Ou gatilhado. Então você vai ter que tirar ele fora, tentar desgatilhar ele. Como tenta desgatilhar ele? É colocando em curto, então, os pinos dele, tá certo? Coloca os pinos dele em curto e vê se continua, se o curto permanece, tá? Fora, na bancada, tá certo, pessoal? Esse tipo de teste que estou fazendo aqui agora não pode ter alimentação na placa, tá, pessoal? Não pode haver alimentação. Se todas as fontes estiverem perfeitas, tá? Mas não existir a nossa tensão aqui de core, tá? Com o processador no canto, então nós temos que verificar o nosso CI-PWM, tá? O nosso CI-PWM é interessante vocês baixarem o datasheet dele para ver quais são os pinos de alimentação dele, verificar a alimentação, se existe alimentação nos pinos, certo? Essa alimentação deve entrar por resistores que estão em volta desse componente, tá? Pode existir resistores ou mesmo fusistors, né? Que parece um resistorzinho, tá certo? Tem um zerozinho em cima, um 2R2, alguma coisa assim. A tensão está entrando de um lado do resistor e saindo pelo outro lado. Às vezes esse resistor abre e para então a alimentação desse nosso CI-PWM, tá certo? Então vocês têm que tomar muito cuidado também quando forem medir, tá? Tensões e medir pinos aqui desse MOSFET, desse PWM, tá? Porque os pinos são muito juntos. Então é interessante você ter uma ponta especial, tá? Tipo agulha, que nós chamamos de ponta tipo agulha, né? Essa ponta tipo agulha, então ela vai poder medir melhor, sem provocar curtos entre os pinos, tá certo? Aí você vai medir as alimentações. Se existir alimentação nesse PWM, tá? Você vai ter que medir os componentes em volta dele, capacitores, resistores, né? Medir os componentes em volta dele para ver se existe algum danificado. Se não existir nenhum danificado e houver alimentação nesse componente, você pode trocar esse componente que ele está com defeito. Agora, existe uma possibilidade também, é você retirar esse componente, tá? Que pode causar solda fria. Lembre-se que as soldas nesses componentes aqui da placa são lead free, tá? Eles ocasionam muita solda fria. Então pode haver um mau contato, tá? Chamado solda fria por baixo desse componente, tá? Então é interessante vocês retirarem, limparem o componente, limparem as soldas da placa, fazendo uma boa limpeza, tá? E trocar essa solda para chumbo e reconectar, né? Ressoldar esse componente na placa. Pode ser que volte a funcionar a sua placa, certo? Se por acaso não voltar a funcionar, então tem que trocar esse CI-PWM. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo.